Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Pouca gente no culto hoje, né? Pois nós vamos estar vendo a situação. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto da igreja de Laodiceia a igreja de Laodiceia em si, uma igreja complacente. Os perigos da igreja de Laodiceia, que de uma certa forma tem invadido a nossa vida espiritual. Quando você lê as cartas aqui, as 7 cartas às igrejas da Ásia, você entende que Jesus está falando com um problema específico em cada igreja. E quem é inteligente sabe que quando lê o texto, precisa entender que Jesus está falando para você como igreja. Ele não me está falando de uma forma aleatória, lançado ao vento, não. Ele está falando de problemas específicos de cada igreja e que nós sabemos que esses problemas, há muitos que enfrentam eles. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha um problema que acomete a muitas pessoas. Que problemas são esses? A igreja de Laodiceia era uma igreja tranquila. A igreja de Laodiceia era uma igreja tranquila. Porque a igreja de Laodiceia, ela estava bem. O povo trabalhando, todo mundo ganhando o seu dinheiro, enricando, ganhando bem, porque era uma cidade importante, era uma cidade onde tinha a rota do comércio. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava bem, em paz. Só que ela pegava essa paz externa e tranquilizava como se isso estivesse normal, sem nenhum problema. Porque ao olhar para fora, ela estava bem. Ela estava bem. Aí Jesus traz uma mensagem repreensiva, uma mensagem forte, traz uma mensagem que vem de encontro com a igreja, que aos olhos da igreja era quase que inadmissível. Não tinha como julgar uma igreja que ela estava bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje, irmão. Qual o valor da roupa do defunto se quem está dentro não presta? Você já pensou nisso?
que o valor da roupa do defunto não tem valor algum? Por mais bem vestido que o defunto esteja, ele não tem nenhum valor. Porque o que vale não é o que está saindo visivelmente. O que vale é o que está dentro. Jesus veio com uma repreensão à igreja, porque a igreja estava, de certa forma, tinha uma pujança muito grande externa. Uma igreja rica, uma igreja bonita, uma igreja que as pessoas estavam bem, sorrindo. Aí quando Jesus, eu vou falar uma palavra que você entende, quando Jesus azavessa a igreja, azavessar aqui, eu vou te colocar para você entender. Quando Jesus, você já enfiou a mão dentro do coador e virou o coador às avessas quando você coa café? Você vira ele às avessas para lavar interno? Não tinha nenhum pó por fora, né? Mas quando você puxa ele por dentro, está todo sujo de pó. E muitas vezes, se ficou desde cedo sem lavar, está seco. Está pregado no pano. Jesus fez exatamente isso com a igreja de Laodiceia. A beleza que nós entendemos externa não justifica que terá paz interna. Muitas vezes a pessoa está bem. Você olha, está indo tudo bem. Está trabalhando, está tranquilo. Mas talvez a tranquilidade é porque ainda não foi azavessado, ou não virou, não fez uma introspecção. E por isso não conseguiu enxergar a realidade da igreja. Quando eu falo a palavra igreja, nesse texto eu estou dizendo individual. Eu não estou falando a igreja no coletivo. Talvez é preciso Jesus revelar-nos ou falar-nos algo que venha mexer com o nosso interior, para que nós possamos entender o que realmente Jesus quer. Nós achamos que está tudo perfeito. E talvez Jesus não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus quer. Talvez Jesus quer algo a mais. E o a mais está na necessidade da introspecção. De dar uma revisada, de parar para olhar a vida espiritual. Não, está tudo bem. Mas está tudo bem porque as contas estão pagas. O celeiro está cheio. O serviço está garantido. Estou tranquilo. Não estou devendo. Consigo sobrar um dinheiro no final do mês. Então está bem. Jesus está abençoando. Aí nos falta uma coisa. É isso que Jesus vem dizer aqui. A cidade de Laodiceia estava perto de Herápolis e perto de Colosso. De um lado tinha uma água que vinha quente, do outro uma água que vinha frio. Eu já expliquei isso aqui. Mas quando a água chegava lá, tanto a frio quanto a quente chegava morna. E o povo reclamava. Porque a que vinha quente na estrada ficava morna, a que vinha fria na estrada ficava morna. E o povo reclamava. Jesus pega essa ideia e fala com os crentes: vocês já perceberam que a água morna é ruim? Que a água morna não serve? A fria dá para beber,
A quente serve no momento frio ou serve para ferver alguma coisa, mas a morna não tem sentido de existência. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, existem algumas coisas na questão química que precisa de ativação externa para ter potência interna. Por exemplo, quem aqui já viu caldeira? Motéis tem muita caldeira. A caldeira esquenta. Mas ela esquenta, eu vou colocar de uma forma assim, ela esquenta sem lenha? Não. Mas a lenha está dentro ou fora? Está fora. A lenha não fica na água, a lenha fica por fora esquentando a caldeira. Quando a caldeira esfria, se põe mais lenha. Olha aqui para mim, irmãos. Não adianta tentar manter interno sem saber que o que nos aquece vem externo. O que nos aquece é externo. Eu preciso entender isso. Eu preciso parar para refletir sobre o texto, para que eu possa refletir. Irmão, a pessoa tem que ler a Bíblia e refletir sobre a própria vida. Jesus aqui revela algo, traz algo aqui, que mexe conosco, que trabalha o nosso interior. O que ele está dizendo? Ele fala, olha, vocês estão bonitos, estão perfeitos, mas interno não tem nada. Vocês estão bem, mas o que eu quero na realidade é mexer com o que está interno. Eu quero trabalhar isso, eu quero mexer com isso. Aí ele diz, olha, já que não é quente nem frio, é morno, eu prefiro jogar fora do que usar você. Olha para mim aqui, irmão. Se não há motivação espiritual na nossa vida, algo está errado. Se não tem motivação espiritual em nossa vida, algo está errado. Se não tem alguma coisa falando interno, eu preciso de mais. Mais. O que eu tenho externo não é o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de algo mais. Quando eu desconfio que eu preciso de algo que está além, se eu não tenho essa compulsão interna, se eu não tenho essa combustão que me leva, que me empurra para mais, é porque estou morno. É porque estou morno, complacente. Tá bom. Tá bom. Aí Jesus chega na igreja e ele abre o leque da igreja e diz, olha, vocês se acham rico, bem vestido, tranquilo, mas vocês não é nada. Eu já expliquei isso aqui. Então o que eu quero falar para você nesta noite, irmão? Se a voz do Espírito não me repreende, se não há algo que me impulsiona a mudar, a mais, eu preciso de mais, eu necessito de mais, tem algo faltando na sua vida espiritual. Quando o texto diz assim, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Olha para mim, irmão, isso é sério. Se a Bíblia não te repreende, se não te movimenta, se não te impulsiona, se não tem nada falando com você, precisa de mais cuidado. Está faltando
faltando essa voz aqui: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se não há essa repreensão, se não há esse movimento, se você não sente esse desejo de tomar um remédio maior, algo maior na sua vida, está faltando uma voz espiritual na sua vida, e essa voz é do Espírito Santo. Cuidado, você pode estar morto, e a Bíblia diz: eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Como ser crente numa diversidade de questões a fazer e a ver no século 21, aonde o universo mundial está dentro de casa, aonde eu posso percorrer a terra toda através de um smartphone. Como ser crente, aonde o meu tempo é completo e sugado, a cada dia que não sobra 1 milímetro dele para nada. Eu preciso refletir que se a voz do Espírito do Senhor não me está dizendo: olha, está errado, está errado, está errado, você precisa aquecer, você precisa de algo mais, a sua vida, algo mais. Se essa voz não estar aqui, irmão, algo está errado aqui dentro de nós. E hoje, para a glória de Deus, eu vim aqui para dizer a você: ser zeloso e tome uma posição. Filho pródigo saiu de casa, pegou herança, foi embora, dissolutamente gastou tudo: prostituição, farra, bebedeira, gastou tudo que ganhou do pai. Mas um dia, estava dentro de um chiqueiro, que é a real história, estava dentro de um chiqueiro, viu os porcos se alimentando e deu vontade de comer comida de porcos. A Bíblia diz que ele diz: levantar-me-ei. Olhe para mim, irmão. Será que eu tenho que esperar chegar a fase de ficar dentro de um chiqueiro para acordar e dizer: levantar-me-ei e vou ter com meu Pai no nome de Jesus? Será que é necessário a gente esperar que a vida vá na lama para que a gente tenha que dizer: eu vou levantar, eu preciso levantar, eu preciso de algo mais para moldar a minha vida? Ou seja, eu vou em direção ao Pai, em nome de Jesus. Sabe quando há isso, irmão? Quando há fome. Quando há fome. Enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha condição, ele não viu necessidade. Acabou o dinheiro, chegou a fome, ele viu necessidade. Qual é a maior miséria do século 21? Satisfação falsa. A maior miséria do século 21, satisfação falsa. Entretenimento falso, alegria falsa. A pessoa, irmão, passa o dia inteiro cuidando das redes sociais, o dia inteiro vendo vídeos, o dia inteiro colocando, postando, curtindo, olhando, analisando. O celular faz um barulhinho, pega, mexe, mexe, mexe. Aquilo abastece, aquilo enche a pessoa,
aquilo traz dentro da mente dele um gozo, sorri, anima. Preenche o vazio falsamente. Porque quando for dali meio minuto depois, ele precisa preencher de novo, e nunca enche. O que é que o diabo faz, irmão? Te dá uma mornidão para você não achar que está gelado, mas não deixa você esquentar, para você não melhorar a vida espiritual. Deixa o camarada no meio termo, porque se ele gelar, ele vai dizer, estou desviado, tenho que voltar. Se ele esquentar demais, ele traz prejuízo no inferno. Então o diabo dá uma satisfação falsa para a pessoa, e a pessoa acha, estou bem, estou tranquilo, e não dá fome. Enquanto não der fome, não vai dizer eu vou de novo para a presença do Pai, porque comida na casa do meu Pai tem com abundância. Isso acontece com as pessoas. Eu tive fazendo uma análise nas pessoas, irmão. Observando. Já viu aquela falta de fome? Aí traz aquela tranquilidade. Eu não estou em pecado. Estou tomando ceia. Mas também não faço mais nada. Mais nada, não rompe. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, para de ver vídeo, para de cuidar da rede social e olha para você ver se em 3 dias você não está com a barriga vazia e está precisando, meu Deus, falta alguma coisa. Vai dar fome em você e você vai lembrar que tem. É onde? Na presença do Todo-Poderoso tem. Ele diz, ser zeloso e arrepende-te. Essa é a igreja do século 21. Até na questão escatológica, é a igreja do século 21. Abra sua Bíblia, só que eu lembrei de um texto aqui, em Efésios, lá da guerra espiritual de Efésios, lá capítulo 6, né? A espada do Espírito lá. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, grave essa palavra aí, poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra revestir aí nos remete lá no tempo, em Lucas capítulo 24, 49, que ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Paulo traz essa ideia e diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aqui para mim, irmão, já viu o cai, levanta? Cai, levanta, peca, confessa, confessa, esconde. Cansa tanto de pecar e confessar, sair. Cansa tanto que resolve a viver assim, não, vou continuar do jeito que está mesmo, vou embolando isso aqui e vou embora. Sabe por que fica desse jeito aqui, irmão? Sabe por que as pessoas não mudam, não crescem, não abastecem, não melhoram? Só por falta disso aí. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
está cheio do poder de Deus, o que que o diabo faz? O diabo consegue iludir a pessoa e não permitir que ele revista do poder da armadura de Deus, porque sabe que se ele revestir do poder de Deus, ele causa uma destruição muito grande no inferno. Sabe que o crente cheio da armadura de Deus, ele se torna invencível. Aí fica. Volta. Deus tem mais e melhor do que qualquer outra coisa na terra para colocar aqui dentro. Em vez de apresentar como roupa de defunto, vamos apresentar com vestes que transparecem como o rosto de Moisés, em nome do Senhor Jesus. Porque vida espiritual transparece. Vida espiritual transparece tanto que as pessoas conseguem enxergar em você algo diferente vindo do céu para a sua vida. Revigora, renasce. Eu não vou ler todo o texto, que não há necessidade. O que falta? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vou para o trono. Vou ficar debaixo dele até que o Senhor me ouça. Vou ajoelhar lá e vou dizer: Pai, eu estou cansado de carregar aqui massa podre. Agora eu quero, no nome de Jesus, revestir-me de toda a armadura de Deus e me encher do seu poder, para que eu possa estar firme no dia mau. O texto de Apocalipse, ele dá uns conselhos, ele explica o que eles precisam fazer. Quando ele diz assim: aconselho-te que compres de mim ouro provado pelo fogo, ele está dizendo: ó, não vai ser fácil. Eu te aconselho que você venha garimpar aqui a glória de Deus. Venha garimpar aqui o poder e a graça de Deus. Você vai ter que, já viu aquele adágio popular assembleiano? Vai ter que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Não precisa, Jesus pagou. Mas eu vou dizer uma verdade para você, irmão. Quem quer algo mais e quer sair dessa mesmice de mornidão, quer encostar perto do Senhor, tem muito mais revelação, poder, dons espirituais, dom de Deus, profecia, língua estranha, cânticos espirituais. Tem muito mais na presença de Deus do que aqui na nossa mão. Porque na presença do Pai tem muito mais para o Filho. Ser crente vai além. Ser crente vai além, irmão. Porque não é só estar presente, é ter poder, é ter graça, é ter revelação de Deus, é ter unção do Espírito, é ter palavra ungida, é ter mão ungida, é ter os pés ungidos, é ter a boca ungida, é ter os olhos ungidos. Ser crente vai além, no nome de Jesus. Alabaço, conome xermekev condenar. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. A gente lê muito esse texto para as pessoas não crentes, pregamos, e é válido, porque o texto dá as duas funções. Porém aqui Jesus está falando com a igreja. Olha para mim, irmão. Eu acho que, olha bem, a
parte mais doída de todo esse texto é dizer que estou à porta e bato, eu estou de fora da porta. Porque se eu estivesse de dentro, do lado de dentro, teria vida, poder, graça, dinamismo, unção, força, dons espirituais, língua estranha, batismo com o Espírito Santo. Se eu estivesse de dentro, a vida era outra. Então, se aqui não tem uma força motivadora, que acorda pela manhã e fala, eu tenho que falar com Deus, que acorda pela manhã e fala, eu tenho que falar, Deus tem que falar comigo hoje, eu tenho que falar e ouvir Deus. Se não há uma força que motiva, é porque Ele está do lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E Ele pede simplesmente duas coisas. Eis que estou à porta e bato, Ele diz, olha, você pode ser morno, está ruim, talvez você nem perceba, mas eu estou dizendo para você, deixa eu fazer algo na sua vida, deixa eu entrar lá e sou querevaço conderá, deixa eu entrar e fazer algo na sua vida, deixa eu mexer aí, deixa eu fazer alguma coisa. Por quê, irmão? Porque o Senhor não invade, não derruba, não arrebenta a porta, não obriga. O Senhor não derruba, não arranca trinco, não. Ele diz, abra a porta, deixa eu entrar aí, que vou fazer algo. É até inacreditável você ver Jesus falar para a igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. A condição da igreja estava tão ruim, irmão, que ele diz, ó, se ouvir. Uai, é Cristo falando. Como que Cristo fala à igreja e a pessoa não ouve? Imaginou Jesus chegar na sua casa de madrugada e chamar você para orar e você não ouvir, irmão? Seja na sua vida, é algo que é inconcebível. Jesus bater e dizer, olha eu que estou de fora, vai abrir. Inconcebível a história. Mas acontece com muitos. Mas tem muitos assim. Entrarei em sua casa, cearei com ele, haverá comunhão entre eu e ele. Se eu entrar na casa, terá comunhão entre eu e ele. Se não tem comunhão, amigo, está errado. Se não tem comunhão, está errado. Está faltando algo aí. Irmão, não adianta, aparência não melhora, palavras vazias não melhora, não adianta, tentar aparentar espiritual não melhora, tentar passar de quase bom não melhora. Sabe o que é que melhora? Melhora quando realmente é, quando o Senhor está de dentro, quando a glória do Senhor habita no templo. Melhora quando a glória de Deus está do lado de dentro. Levantei um dia para orar, irmão. Semana passada, orei de madrugada, das 5 às 6. Tem mania de orar e depois ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e depois ora, não tem problema nenhum. Mas eu oro primeiro e depois leio a Bíblia. Mas aí nesse dia, eu levantei, sentei na minha poltrona, coloquei os pés em cima de um puffzinho que tem na minha sala de oração e apaguei. Dormi sentado com a cabeça para baixo.
Eu dormi pensando na oração que eu estava fazendo. Sonhei. Eu viajava de carro e ia numa alta velocidade. Aí cheguei num determinado lugar, tinha 2 casas do lado esquerdo da estrada. Eu parei. Quando eu parei, alguém saiu da casa e falou: olha, não dá para você descer essa descida não. Eu falei: por quê? Ele falou: olha as rodas do carro. Eu fui lá e peguei as rodas do carro, estava toda comida. Ele falou: e para descer aqui, você vai gastar muito freio. Vai ter que descer devagarzinho. E ela vai chegar. Eu senti o cheiro de pneu queimado, irmão. Eu falei: não dá, vou ter que trocar as rodas. Mas aí eu fui numa casa assim, depois voltei e falei: rapaz, eu vou ter que comprar outros pneus, não vai dar para seguir. Fui numa casa para ver, o rapaz falou: lá naquela casa tem pneu. E eu fui lá. Quando eu entrei na casa, eu passei o portão para dentro, veio um cachorro correndo. Eu estava de costa, mas eu via ele correndo. Ele veio correndo e pulou e bateu na minha cabeça. Quando ele bateu aqui assim, eu fui lá na frente, voltei. Quando eu voltei, eu acordei. O Espírito Santo falou na hora, ele quer dominar a sua mente. Se ele conseguir dominar a sua mente, eu falei, eu levantei, orei de novo. Passou, eu contei para minha esposa e falei: vamos começar a jejumar. Ela falou: está na hora mesmo. Porque se tem uma coisa que eu guardo dia e noite, é a minha mente. Tudo que eu vejo de errado que vem entrando na mente, eu sai, Satanás. Posso estar onde tiver, posso estar com o que tiver, olhando o que tiver. O diabo começou, sai. Por quê, irmãos? Porque aqui só Deus domina. Porque se Deus dominar aqui, Ele domina o corpo. Se Deus dominar aqui, Ele domina o corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muita gente que fala: pastor Celino é cabeça dura. Não sou não, irmão. Eu tenho convicções formadas, alicerçadas na mente. As pessoas podem bater, para penetrar, para tirar. Não adianta mexer, irmão. São muitos anos sendo formado. Não sai com facilidade, não domina com facilidade. Eu falei com a minha esposa: vai dominar outro lugar. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou descer correndo e subir correndo, guardando a minha cabeça, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, irmão. Ele simplesmente quer morar por lá de dentro. Se ele morar interno, a glória do Senhor vai mover a sua vida em todo o tempo. Vamos colocar de pé.